razão passar. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, o teu amor por mim. Nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim. Se faz manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passar. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. E é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Senhor. Pra quê? Aqui é na frente? Não, não tem mais, acabou. Não, não tem onde. Ah, pra botar aqui. A gente bota agora. Então, a gente bota agora. Bom dia, irmãos. Pedir que os irmãos estejam se acomodando. Nós vamos continuar com o nosso culto, né? Nesta manhã. Neste momento, eu vou pedir a nossa irmã Monique Colosimo que venha aqui à frente. Ela estará orando, pedindo a Deus a orientação em tudo que nós iremos fazer a partir de agora. Oremos. Senhor, obrigada pelo dia de hoje. Te agradeço, Senhor, por todos os livramentos, Senhor, que tivemos essa semana. Obrigada, Deus, por cuidar das nossas vidas. Te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada um que aqui está, Senhor. Obrigada por nossa aula da EBD, Senhor, que realmente o Senhor tenha falado aos corações de cada aluno, Senhor, e aos corações de cada professor, Senhor. Abençoe esse culto, é o que eu te oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Nós vamos estar dando oportunidade aos irmãos que têm anúncios a fazer nesse momento, tá bom? Os irmãos estejam aqui à frente. Bom dia, queridos. O irmão André e a irmã Alexandra pediram para eu relembrar os irmãos da terceira idade. Nós estaremos iniciando o grupo da terceira idade na nossa igreja. O trabalho inicial será o chá, que ocorrerá no dia 20 de janeiro, sexta-feira, às 18 horas. Só que eu tenho uma novidade. Nós estendemos a idade para baixo. Então, os irmãos que têm de 55 para cima estão convidados a participar do grupo da terceira idade. Porque é um grupo muito unido, então as pessoas estavam querendo participar devido à necessidade de estarem tendo um trabalho para essas faixas etárias. Então, o irmão que tem a partir de 55 é convidado
a participar deste grupo e ore por este trabalho. É um trabalho que nós vamos estar iniciando e creio que será grande bênção na vida da igreja. E um outro aviso é que hoje, após o culto da manhã, nós teremos uma breve reunião com todos os líderes da educação religiosa da igreja. São os professores da Escola Bíblica Dominical, os líderes das uniões de treinamento, que é o DCC, os líderes de departamento, do departamento infantil, as irmãs do TPM, os irmãos do grupo da terceira idade, escola de missões também. Então, todos estão convidados a participar desta reunião após o culto da manhã. Será na sala dos juniores. Bem, irmãos, como os irmãos sabem, a comissão de indicação vai ficar até a próxima eleição da próxima comissão de indicação. Dentro disso, nós teremos uma reunião no dia 28 de janeiro com todos os líderes eleitos para este ano. Então, todos os líderes estão convocados para no dia 28 de janeiro uma reunião com a comissão de indicação do ano passado, né? E com o nosso pastor para algumas orientações, né, que nós temos para dar para os irmãos. 2h da tarde. Obrigado, Karina. Tinha esquecido do horário. Às 14 horas, então, todos os irmãos estão convocados, os irmãos líderes eleitos para este ano, né? Às 14 horas do dia 28 de janeiro, aqui conosco na igreja. Pedir ao nosso irmão Elton que continue aqui, estará nos ajudando na regência. Pastor Josias? O pastor Josias, que vai estar nos ajudando. Nós vamos estar louvando a Deus, cantando o hino 566 do Inário para o Culto Cristão, Jesus, Pastor Amado. Obrigada. Hino 566 do Inário para o Culto Cristão. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, intrigas e contendas queremos evitar, em paz.
Obrigada, pastor. Neste momento, nós vamos realizar a leitura bíblica. Se encontram em 1 João 1, 5, 7, Atos 4, 32 e 1 João 3, 18. Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só a alma. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Todos. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Amém. Nós vamos estar passando a palavra agora, né, ao nossa equipe de louvor. Eles estarão apresentando os nossos visitantes, né? Já foi falado aqui, a prima da nossa irmã Tatiane. E nós vamos também estar nos confraternizando. Bom dia, irmãos. Tudo bom? Nesse momento, gostaria de estar conhecendo os visitantes. Sei que alguns já foram falados aqui, mas vai que alguém chegue, né? Se você puder ficar de pé, querido visitante, quem está aí. Sei que tem a Fernanda ali, que já foi apresentada, né? No encerramento da IBD. Só tem ela ali? Quem? A sobrinha da irmã do Marquinho. Amém. Sejam bem-vindos, tá bom? Volte sempre. Amém. Nesse momento estaremos cantando Coração Igual ao Teu. Vamos colocar de pé, irmãos? Cante ao Senhor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Peça ao Senhor, meu amado. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.
novamente ao Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me, Senhor, a amar os meus irmãos. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Que possamos adorar sempre, em espírito e em verdade. Louvemos ao Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, Não somente de boca, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
volte ao Senhor, meu amado, para te adorar. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi para isso que nascemos, Senhor. Pois o nosso prazer é louvar o Teu nome, Senhor, é engrandecer o Teu nome, Deus. Meu prazer é estar na Tua casa, Senhor, todos os dias da nossa vida, Deus, pois sabemos que um dia na Tua casa vale mais que 1000, Senhor, do que qualquer outro lugar, Deus. E é aqui que nós queremos permanecer, Senhor. Meu prazer e o meu louvor, nasci pra te adorar. Poder sentar. Neste momento nós vamos ter um momento especial, né, da nossa igreja, mas os visitantes que estiverem também podem ficar à vontade. É um momento de dedicação de bens e vidas. Nós vamos estar cantando o hino 563 do Inário para o Culto Cristão, pedir ao pastor Josias, né, que esteja nos ajudando. E nós vamos convidar os aniversariantes da semana. Dia 17, a irmã Maria Francisca da Silva, né, que é da nossa congregação. Dia 18, o Fabiano Ribeiro das Neves, não está. Dia 20, Gabriela Oliveira Dias e irmã Vera Lúcia Correia Gonçalves. Pedir aos irmãos que estejam aqui à frente, recebendo os cumprimentos. E nós vamos estar devolvendo, né, os nossos dízimos e ofertas. E também aqueles que têm agradecimento, também, se quiserem colocar aqui à frente, estejam à vontade, tá bom? Benditos laços são os do fraterno amor. Será que a igreja não sabe esse hino? Pelo amor de Deus, eu não tenho voz de solo não, gente. Começando. Benditos os do fraterno amor, se nesta santa comunhão nos une ao Senhor, a nossas petições, Jesus atenderá em nossa
pastor. Neste momento nós estaremos orando, agradecendo a Deus, né, pela vida dos nossos aniversariantes, pelas ofertas. E eu vou pedir a nossa irmã Edmar que vem aqui à frente, ela vai estar orando, agradecendo e também clamando pela vida da nossa irmã Leoni, né, que se sentiu mal. Deus possa estar no controle, ela possa estar se recuperando rapidamente. Oremos. Oremos. Obrigada, Senhor, por este momento estarmos na tua casa, Pai, para engrandecer o teu nome, Senhor, louvar o teu nome. Pai querido, como é bom, Senhor Deus, ter essa liberdade de estar aqui te adorando, bendizendo o teu nome. Senhor, neste momento coloco diante do teu altar, Senhor, a vida da Gabriela, a vida também, Senhor Deus, da tua filha irmã Vera. Esteja, meu Pai, com a tua mão de poder, Senhor Deus, sobre a vida dessas tuas servas, porque sei, Senhor Deus, que o Senhor tem coisas maravilhosas para realizar em suas vidas. Desde já agradecemos, Senhor, pela vida da Gabriela, pelo que ela tem representado no teu reino na terra, Senhor. Que o Senhor esteja, meu Pai, com a tua mão de poder, guiando os passos da Gabriela, Senhor. E que ela jamais, Senhor, venha olhar para trás, mas que ela prossiga confiante, meu Pai, de que tu tens algo maravilhoso para realizar na sua vida. Senhor Deus, seja também abençoando a vida da Vera de uma forma especial, dando a ela tudo aquilo que ela ainda necessita, meu Pai. Tu sabes, Senhor Deus, que a tua serva tem sido incansável na tua obra também. Que o Senhor esteja, meu Pai, dando a Vera, Senhor Deus, saúde e cada dia mais ânimo na tua obra. Senhor, neste momento também eu te peço pela tua filha Leoni, Senhor. Toma ela nas tuas santas mãos. Nós não sabemos o que ela está sentindo, mas o Senhor já sabe, Senhor. Esteja, Senhor Deus, com a tua mão estendida sobre a vida da Leoni. Tenha misericórdia, Senhor Deus, da vida da tua serva. Esteja dando saúde e força à tua filha, Senhor. As lutas que a tua serva tem passado, o Senhor tem contemplado. E sei, meu Pai, que o Senhor tem vitórias para a vida da tua filha. Muito obrigada, meu Deus, pela vida da Leoni, Senhor. Estende, Senhor Deus, a tua mão de misericórdia sobre ela. Obrigada, meu Pai, por este culto abençoado que nós estamos aqui prestando a Ti. Que esteja chegando a Ti como cheiro suave, meu Pai, no Teu trono de graça. Muito obrigada por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Neste momento nós estaremos, como está no boletim, não um solo, mas um dueto, né? Pai e filha. Os irmãos estão com a palavra para estarem louvando a Deus nesse momento. Logo após o dueto, nosso pastor está com a palavra para entregar a mensagem e também dar prosseguimento com a sessão da nossa igreja. Bom dia. Vou tentar não atrapalhar a Esther. Irmãos, continue o espírito de oração. Estrangeiros, cansados de andar, procurando abrigo, a terra, o ar, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Nossa glória, faz o teu trono em nossa canção.
eterno, pó, esse chão. Que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança o pó nessa glória, faz o teu trono em nossa canção. Peço aos irmãos que os irmãos lembrem-se nas suas orações de orar em favor da irmã Deia. Ainda agora o irmão Edilson me informou que ela está meio adoentada e precisando muito das nossas orações. Então, em seus lares, lembrem-se de orar em favor dela. Peço também aos irmãos que os irmãos anotem que no dia 3 de fevereiro, não aparece aí no boletim, mas no dia 3 de fevereiro, nós agendamos uma vigília de oração, começando às 8 horas e indo até a meia-noite. Então, embora não apareça no boletim, eu conto com a presença e participação dos irmãos nessa vigília, dia 3 de fevereiro, primeira sexta-feira de fevereiro, de 8 à meia-noite. Vamos ler juntos Mateus capítulo 5, de 43 a 48. Leitura alternada. Eu lerei os ímpares, os irmãos lerão os pares. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Jesus volta-se nesse texto a tema que ele já havia proclamado um pouquinho antes, o tema do amor e da manifestação do amor. Anteriormente, o Senhor falara do amor pensando na questão da vingança e estabelecendo que a nossa maneira de agir para com os outros deve ser uma maneira diferente, porque orientada pela graça de Deus, pelo favor de Deus, pelo amor. E se nós observarmos o texto como uma unidade só, começando lá no capítulo 5, verso de número 35 até o capítulo 5, 48, nós percebemos que toda essa questão, ela é regida pelo amor. É porque você ama que você é capaz de abrir mão de seus direitos. É porque você ama que você não devolve a agressão sofrida. É porque você ama que você é capaz de abençoar até mesmo aquele que lhe faz mal. É porque você ama que você está disposto a viver uma vida diferente. Nesse texto, Jesus continua essa temática. E ele então começa essa discussão dele mesmo dizendo: ouviste que foi dito aos antigos? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É interessante que essa expressão, ela não aparece toda ela na Bíblia. Você não tem nenhum versículo da Bíblia dizendo assim: odiarás o teu inimigo. Isso como uma ordem pessoal para qualquer dos servos de Deus. Você tem sim, lá em Levítico 19, 18, a orientação para que nós amemos ao nosso próximo. Diz assim, Levítico 19, 18: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E essa ordem, ela vem num contexto muito bonito, em que o Senhor fala assim: sou eu, o soberano, que está ordenando isso. Eu sou o Senhor. Então, é uma ordem que deve ser cumprida pelo povo de Deus, porque quem a está estabelecendo é o próprio Deus. É uma ordem, então, que nós não devemos questionar, que nós não devemos rejeitar, que nós não devemos deixar de cumprir, mas que somos como que obrigados, orientados a cumprir. E para nós cristãos, muito mais facilmente do que para o povo a quem ela originalmente foi proclamada. Porque o povo de Israel, eles não tinham como nós temos o Espírito de Deus em nós habitando. Nós temos o Espírito, então nós temos o poder e a capacitação efetiva para cumprir essa orientação do Senhor. Agora, outra expressão, ela não é encontrada. A Bíblia não fala de odiar o inimigo. Sim, a Bíblia fala de odiar o inimigo quando se pensa, por exemplo, no povo de Israel. Então é uma ordem que não é dada a um indivíduo, mas é dada ao povo de Israel. Por exemplo, o Senhor falou que quando o povo de Israel entrasse na terra que ele lhes havia prometido, ele deveria exterminar todas as outras nações. Você só extermina as outras nações se você agir de modo odioso para com elas. Então, estava presente aqui a noção do ódio presente como uma orientação para uma nação e não para um indivíduo. Veja que é difícil nós entendermos isso, porque algumas vezes essas questões envolviam homens. Você já imaginou Davi? Davi confrontando Golias? Davi olhando para Golias e dizendo assim:
olha, ele até que é um cidadão de boa aparência, ele é bonitão, ele é grande, ele é um soldado bem treinado, a roupa dele, a veste dele, aquela armadura brilha ao sol, ele é um cidadão fantástico, gosto tanto dele que vou matá-lo. É claro que Davi não pensava assim. É claro que Davi tinha de ser movido por alguma medida de ira para atacar aquele homem. Agora é claro também que a ira que Davi sentia para com ele não era pessoal. Você veja que ele diz assim: esse homem está falando contra os exércitos do Deus vivo. Então a ira dele era porque aquele homem se levantava para afrontar, para ofender o próprio Senhor. Mas havia ali algum tipo de medida de ira. Havia também, é claro, e você já leu isso várias vezes na Bíblia, expressões em que o povo de Deus expressa a sua ira contra adversários. E aí eles manifestam um certo ódio. Você já leu, por exemplo, o Salmo 137? Ó filha da Babilônia, feliz quem der pegar os teus filhos e der com a cabeça deles contra as pedras. Isso é uma expressão de ódio. Isso é uma expressão de ira. Agora, essa expressão de ira, ela é uma expressão que não é, digamos assim, não é determinada por Deus. Agora é uma expressão que o povo sente, que o homem sente, diante de uma situação de aflição pela qual ele passa, em que a glória de Deus está sendo ofendida, em que o povo de Deus está humilhado no cativeiro, e então ele expressa com suas emoções, expressa com palavras aquilo que ele guarda de emoção no seu coração. Mas de igual modo, não é essa uma orientação do Senhor para que as pessoas façam isso, mas é uma expressão de todo aquele sentir do servo de Deus, dos servos de Deus, em momentos de muita aflição. Salmo 139, verso 21, 22, vai falar a mesma coisa. Aborreço com ódio completo aqueles que desprezam a tua lei, aqueles que lançam fora a tua lei, e ele vai falar dessas expressões. Mas de modo algum existe na Escritura essa outra expressão. Essa outra expressão, ela era fruto muito mais da interpretação dos fariseus, da interpretação dos escribas. Eles diziam, olha, se Deus nos ordena amar o nosso próximo, nós devemos odiar o inimigo. Então são duas ideias que se completam. Se eu amo o meu próximo, eu vou odiar aquele que não é o meu próximo, eu vou odiar aquele que é meu inimigo. Se eu amo aquele que me ajuda, eu vou odiar aquele que luta contra mim. Mas era muito mais uma expressão de fariseus e escribas do que uma expressão da vontade de Deus. Uma segunda questão que é interessante nesse texto é que Jesus fala assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: quem é o meu próximo? Quem é o próximo acerca de quem Jesus está falando? Quando Jesus diz assim, amarás o teu próximo, Jesus está falando de que pessoa? Existem algumas respostas que podemos dar a essa questão. Primeira resposta: para o judeu, um judeu comum, o próximo era outro judeu. Então o judeu comum pensava da seguinte maneira: próximo é aquele que, como eu, é filho de Abraão. Próximo é aquele que, como eu, é descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Então o meu próximo e aquele a quem eu devo amar é um filho de Israel. Assim pensavam os judeus. Os fariseus, irmãos, nós temos de lembrar que nos dias de Jesus havia várias seitas muito fortes existentes. Algumas dessas seitas aparecem na Bíblia, outras não aparecem. A Bíblia, por exemplo, não fala dos essênios. A Bíblia, por exemplo, ela não vai falar de algumas outras seitas menores que haviam naqueles dias. De outras ela vai falar. Então ela vai falar de herodianos, ela vai falar de sicários,
e ela vai falar dos fariseus, dos escribas, que eram os saduceus. Então vai falar dessas várias seitas. E entre essas seitas havia os fariseus. Os fariseus se consideravam os separados. Os fariseus achavam que eles eram tão santos, que eles eram diferentes das outras pessoas, porque eles obedeciam à lei, eles eram estritamente fiéis à lei, eles não rejeitavam nenhum dos mandamentos do Senhor, eles conheciam os mandamentos, eles estabeleciam normas de orientação para cumprir esses mandamentos. Eles eram exigentes mesmo com isso. Vocês estão lembrados que Jesus brigou muito com os fariseus? Os fariseus diziam assim para ele: olha, não é lícito comer, não é lícito colher grãos no sábado. Eles diziam assim: não é lícito trabalhar no sábado. Os fariseus tinham lá toda uma série de conceitos. A lei judaica era muito interessante. Tinha uns detalhezinhos nela que eram fantásticos. Você podia carregar amarrado no seu corpo um lenço, mas você não podia pegar um alfinete no sábado, porque você estava carregando peso. Então era uma coisa fantástica, assim, muito interessante. Aí vem os fariseus, e quem são para os fariseus? Os próximos. Quem é o meu próximo para o fariseu? Para o fariseu, o próximo era um outro fariseu. Para o fariseu, essa questão do próximo, ela era bem restrita, e eles diziam assim: o próximo a quem eu devo amar é outro membro da classe dos fariseus. É outra pessoa que vive como eu vivo, em completa dedicação à lei de Deus. Os fariseus tinham um problema com publicanos, com meretrizes, com as pessoas que não obedeciam à lei. Eles chamavam essas pessoas de povinho. Eles chamavam essa pessoa de plebe. Eles chamavam eles de ranhaharetz, que é uma expressão hebraica que vai falar exatamente disso. Gente que não tem valor. Você já viu como é que eles falam desse povo em João capítulo 7? Leia só comigo, João 7. João 7, 45. Eles mandaram os guardas irem prender a Jesus. Mas ninguém prendeu a Jesus. Aí voltaram os guardas, 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E esses sacerdotes e fariseus lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram preso com vocês? Responderam eles: jamais homem algum falou como esse homem chamado Jesus. Ninguém fala como ele, ninguém tem a autoridade que ele tem, ninguém é tão apaixonado pelas coisas de Deus como esse Jesus. Os fariseus replicaram-lhes: será que também vocês foram enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Porventura, alguma pessoa que realmente tem dignidade, alguma pessoa que realmente conhece a Deus e anda no caminho de Deus, as autoridades, os sacerdotes e os fariseus creu nesse Jesus? Aí olha como eles resolvem a coisa. Quanto a essa plebe, quanto a esse povo que não tem qualificação, quanto a esse povo secundário, sem valor, quanto a essa plebe que nada sabe da lei, eles são malditos. Eles são malditos. Então, para o fariseu, o próximo dele era um outro fariseu. Algumas vezes eles achavam até que um próximo poderia ser um saduceu, mas era basicamente um fariseu. Os escribas da lei, os fariseus, eles tinham essa dificuldade. Por isso que um deles foi procurar Jesus e conversou com Jesus. Mestre, quem é meu próximo? O que eu devo fazer para ser salvo? Jesus falou: você leu na lei. Ama teu próximo como a ti mesmo, ama a Deus sobre todas as coisas. Tudo bem, mestre. Quem é o meu próximo? Aí Jesus falou para ele: olha, um homem saiu de casa para ir numa reunião
evangélica no centro da cidade. Passando pela linha vermelha, foi assaltado. Roubaram o carro dele, espancaram ele, deixaram ele caído no chão. Esse homem pegou e ficou lá ao relento, abandonado. Aí passou um pastor que ia para o mesmo congresso que ele ia, que era um congresso de ação social. O pastor olhou para o relógio e viu que ele estava atrasado. Ele não podia parar para atendê-lo no congresso de ação social. Então o pastor deixou o homem lá, todo ferido no chão, e foi embora para o congresso de ação social, porque ele tinha de chegar lá na hora. 10 minutos depois passou um diácono, que ia para o mesmo encontro de ação social. E ele também estava atrasado. E o diácono olhou para aquele cidadão e viu ele caído lá no chão, todo ferido, mas falou: eu estou atrasado. Eu não posso perder esse congresso onde vai ser falado sobre o amor ao próximo, sobre o amor ao meu semelhante. E ele foi embora. 5 minutos depois, passou um macumbeiro cheio de guia, de patuá, roupa branca, fumando charuto, olhou, viu e parou. Desceu do carro, cuidou daquele cidadão, colocou-o dentro do carro, levou-o para um hospital particular, porque público não adianta, então tinha que ser um hospital particular. Pagou a conta dos primeiros dias de internação. Falou assim: se ele precisar ficar aqui mais tempo, eu pago o restante da conta. Cuidem dele, deixem-no curado. Quem foi o próximo daquele homem que foi assaltado? Quem foi o próximo? Pois é, o próximo foi aquele que fez o bem, foi o macumbeiro. Você veja só, quando Jesus conta essa história, o escriba observa aquilo tudo. O escriba pensou assim: bem, se passou um levita, se passou um sacerdote, agora vai vir um homem do povo de Israel. Mas Jesus fala assim: não, não é um homem do povo de Israel, é um samaritano, aquele homem odioso, aquele homem que nós odiamos, que nós queremos a destruição dele. É ele quem passa ali e cuida do samaritano, e cuida do homem ferido. E então Jesus fala assim: quem foi o próximo dele? Você já reparou que o escriba não diz que foi o samaritano? Depois você querendo, leia em casa. O escriba não usa a palavra samaritano. Ele diz assim: foi aquele que mostrou misericórdia para com ele. Porque ficou entalado aqui na garganta dele. Como eu imagino que ficou entalado também na garganta de algumas pessoas, quando ele fala assim: mas o pastor não fez, nem o diácono. O macumbeiro cheio de patuá e guia, não pode. Sim, mas foi ele. O próximo é aquele que faz o bem. O próximo é aquele que usa de misericórdia. Aqui, Jesus está nos lembrando uma coisa simples. Sabe quem é o próximo que eu e você temos de amar? É o meu semelhante. É um homem como eu. É um homem como eu que pode ter sido alcançado pela graça de Deus. Então eu tenho de amar os meus irmãos em Cristo. Por isso que nós cantamos um hino ainda agora que diz assim: se tu, a igreja toda, andar em santa união, então será conhecido o nome de cristão, será bendito o nome de cristão. Então nós, como crentes em Jesus, temos de andar em amor uns para com os outros. Mas quem é o meu próximo também? O meu próximo é a pessoa que está fora. É a pessoa que não conhece a Jesus. É a pessoa que eu tenho de ajudar. É a pessoa que eu tenho de amar. É a pessoa que, apesar de eu não pensar como ela, de eu ter dificuldades para entendê-la, apesar de eu divergir da maneira como ela vive, eu tenho de estar pronto a amar. Porque esse é o chamado de Jesus para a minha vida. Amar a todos. Por isso é que Jesus continua, e aqui vem o grande desafio do amor. O desafio do amor não é você amar quem é amável. Amar quem é amável é muito fácil. Eu amar a irmã Denise é muito fácil. Difícil é a irmã Denise me amar, porque eu sou difícil, eu sou trabalhoso, eu sou cabeça dura. Então, você amar a quem é bondoso, a quem é agradável, a quem é gentil, a quem é bom, isso é bom, isso é fácil. Agora, o amor de Deus se manifesta quando nós amamos aqueles que são difíceis. Eu gosto muito da maneira como Lucas trata essa questão. Nós vamos ler
Mas olhe só como Jesus fala. Aí eu vou precisar da ajuda da Gleice, porque a minha tradução é diferente da tradução dos irmãos, da tradução que está sendo exposta ali. A minha tradução é aquela tradução que passou pela revisão, e na revisão eles tiraram as duas expressões do meio do texto. Então, Mateus 5,44 diz assim na minha tradução: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Agora que nós lemos, e vamos ler todos juntos, diz assim: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Meu amado, olha o que Jesus está falando. O grande desafio do amor não é você amar a pessoas sorridentes e carinhosas. O grande desafio do amor é você amar o teu inimigo, aquele que está correndo atrás de você, aquele que, como diz Davi lá no Salmo, eu li esse Salmo ontem, Davi fala assim: olha, até o meu íntimo amigo que comia do meu pão levantou o calcanhar contra mim. É aquele homem que é teu amigo próximo e algumas vezes se torna teu inimigo, que está correndo atrás de você e quer destruir a tua vida. Amar o teu inimigo, bem dizer, falar bem daquele que vos maldiz. Coisa interessante, né? Ele diz que você é feio, é encrenqueiro, que você se veste mal, que você tem mau caráter, que você não presta. Aí você fala assim: eu também vou falar um monte de verdade para ele. Aí Jesus fala assim: não, meu filho, você tem de viver em amor. Ele tá falando coisas erradas? Bem diga, não, ele é uma boa criatura. Ele é uma pessoa que tem suas virtudes. Ele é uma pessoa que tem coisas boas e alguém enxergou. Você pode até não ter enxergado, mas alguém enxergou. Então Jesus fala assim: olha, faça o bem aos que vos odeiam. Meu amado, a Bíblia é uma só. A Escritura é uma só. Você tem de entender a Bíblia pela Bíblia. E a Bíblia diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a ordem do Senhor para nós. Vença o mal com a prática do bem. Então, o que nós somos chamados a fazer? Nós somos chamados a fazer o bem àqueles que nos odeiam. Ele te odeia, ele quer te destruir. Faça o bem. Continue fazendo o bem. Vença pelo bem. Isso é uma questão de você escolher como você vai viver. Você vai ser reativo ou você vai ser proativo. Tem gente que vive de modo reativo. Como ele me fez, eu vou fazer. Ele me tratou mal, eu vou tratá-lo mal. Tem outras pessoas que são proativas. Elas dizem assim: não, eu vou fazer sempre o bem. Eu não vou deixar que as minhas decisões sejam influenciadas pelo que os outros me fizeram. Mas eu vou viver fazendo o bem, porque isso é o que Deus me ordena fazer. Isso é o que o Senhor espera que eu faça. Aí Jesus fala assim: ore pelos que te maltratam, ore pelos que te perseguem. Meu amado, esse é um desafio tremendo. Você dobrar os joelhos e você dizer assim: Senhor, fulano está me perseguindo, mas abençoa a vida dele. Abençoa a vida dele. Sabe qual é a consequência disso? Sobretudo dessa questão de oração, é que você, quando você não ora e trata essas questões como pessoa, você acaba criando raiz de amargura. Aí você se torna algumas vezes um cristão que é triste, que é macambúzio, que vive de cara fechada, que onde você está, não precisa nem ligar ar-condicionado, porque você está tão frio na fé que você gela tudo ao redor. Agora, quando você começa a orar pelas outras pessoas, você não cria raiz de amargura no seu coração. Você não cria, o ódio não se enraiza dentro de você. E você começa a ser uma fonte de bênção, um abençoador para todos aqueles que estão ao seu redor. Ore pelos que vos perseguem, ore pelos que vos maltratam. Eu creio que o apóstolo Paulo, ele estava, eu creio não, todos nós sabemos que ele estava orando lá em Filipos. Mas eu creio que lá em Filipos ele orava também por aqueles que tinham perseguido ele. E eu acho que o que aconteceu depois foi fruto dessa oração.
Provavelmente ele falou: Senhor, abençoa esse carcereiro. Ele me deu tantas varadas, mas abençoa a vida dele. Diz a Bíblia que houve aquele terremoto, diz a Bíblia que as portas se abriram, o carcereiro entrou em desespero, Paulo pregou o evangelho, o homem se converteu, e ali ficou uma incipiente igreja bem estabelecida naquela cidade. Amado, nós somos chamados a amar. Amar, amar e amar. Olha só o que fala Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 6, perdoe-me. Capítulo 27, versículo 27, 28, 29, 30, 31. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós também. Você percebe? Mateus coloca a primeira questão do bater na face, dar a outra face e tal. Lucas trabalha de maneira um pouquinho diferente, mas os dois colocam esses mandamentos no contexto do amor. E Lucas diz assim: ame a todo tempo. Se for preciso, abra mão do seu próprio eu, mas manifeste amor. Ame e dê, ame e entregue-se, ame e faça o bem. Esse é o chamado de Jesus para as nossas vidas, que nós possamos amar em todo o tempo, e que amando, possamos fazer o bem a cada pessoa ao nosso redor, não apenas aos agradáveis e bondosos, mas sobretudo aqueles que são difíceis, aqueles que são ásperos, aqueles que são adversos. Lembre de como Jesus encerra esse texto. Nós vamos voltar a ele em uma próxima ocasião, mas lembre como Jesus encerra. Jesus falou assim: se você faz o bem àqueles que são bons, qual a vantagem disso? Qualquer pessoa faz isso. O mais ímpio dos homens é capaz de amar aquele que é seu familiar. Agora, nós somos chamados a amar como Deus ama. E Deus ama pessoas injustas, ímpias e más. Nós somos chamados a amar como Ele amou. Que Deus nos abençoe. Uma oração silenciosa, irmãos, e logo depois nós vamos dar início à nossa assembleia regular, que será uma continuação do culto que nesse momento estamos prestando ao nosso Deus. Convido as nossas secretárias a tomarem lugar comigo aqui à mesa.